Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Gênesis e hoje nós vamos ver a última parte, vamos ver sobre o nosso último patriarca, que é José no Egito. Eu fiz questão de deixar em vermelho, bem grande, gritante, porque as pessoas costumam falar José do Egito, mas José não era do Egito, ele estava no Egito. José, ele era de Israel, José era do povo hebreu. Aproveitando a oportunidade, se você ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha, compartilhar e enviar esse estudo para alguém que você acha que fará bom proveito dele também, tá joia? Os filhos de Jacó. Aqui nós temos uma representação de uma imagem do que seria Jacó, provavelmente aí abraçando Raquel, Lia de azul com seus muitos filhos, Bila e Zilpa ao lado contrário, de verde e amarelo. Jacó, ele teve 12 filhos homens e apenas uma mulher que ele teve juntamente com Leia, ok? Que foi Diná. Mas como por ser mulher, ela não entra na genealogia dos patriarcas, tá bom? Leia, então, foi mãe de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Zilpa teve 2 filhos, Gade e Asser. Raquel foi mãe de José e Benjamim. Logo após o nascimento de Benjamim, Raquel morre. Bila foi mãe de Dan e Naphtali. Lá no capítulo 37 do livro de Gênesis, nós começamos a ver a história de José. Lá diz que José era um filho muito amado por seu pai. José apacentava ovelhas juntamente com seus irmãos. José era odiado por seus irmãos. José, ele ganha uma túnica colorida de mangas compridas, né, do seu pai. José era odiado porque ele era favorito. Os irmãos percebiam que José era poupado da maioria dos afazeres entre eles e ele sempre estava ganhando presentes, né, diferentes. Nessa época, José ganhou uma túnica colorida de seu pai. Roupas naquela época não eram tão fáceis de ser adquiridas como hoje em dia. Então isso causava muita revolta, né? E há que se entender, né? A Bíblia fala que Jacó o amava porque ele era filho de sua velhice, ele juntamente com Benjamim, né? E que justamente também eram filhos da mulher que Jacó amava, que foi Raquel, né? Mas nós olhando, né, por um lado social, nós conseguimos até entender um porquê a revolta dos irmãos dele, claro que não justifica as atitudes que tomaram, mas assim, se você é pai, você não pode tratar seus filhos de maneira diferente. Mesmo eles sendo diferentes, né? O amor tem que ser na proporção igual para todos, porque isso causa revolta. José era tido como sonhador, pois no mesmo capítulo 37, José ele tem vários sonhos que já demonstravam o projeto de Deus para a vida dele. Sonhos esses que viriam se cumprir mais tarde. Só que esses sonhos trouxeram muitos problemas. Os irmãos dele se revoltavam cada vez mais quando descobriam os sonhos que José tinha, né, que os feixes de trigo dele se dobravam perante o feixe de trigo de José, que o sol e a lua se dobravam perante ele, as estrelas, né? E até o pai dele chegou a perguntar: o que você quer dizer? Acaso eu e sua mãe nos dobraremos perante você? Neste mesmo capítulo 37, José é jogado em uma cisterna por seus irmãos, quando ele vai ao encontro deles, amando de seu pai. E lá só não mataram porque Rubem, o mais velho, não deixa, mas mesmo assim ele é vendido como escravo a uma caravana ismaelita, né? Uma caravana do seu tio-avô, né? Ismael, filho de Abraão também. E ele é vendido aos 17 anos de idade, um jovem, né? Uma criança praticamente, naquela época poderia ser considerado. E de lá ele é levado ao Egito. No Gênesis 38, nós vamos ter a história de Judá e Tamar, que vamos ter um vídeo à parte sobre essa história também. No Gênesis 39, nós vemos José sendo vendido como escravo e trabalhando na casa de Potifar. Potifar, ele era um oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, e comprou ele de um dos ismaelitas que o havia levado para lá. Potifar observa que o rapaz, tudo que ele fazia dava certo. Então ele põe o Senhor Deus era com José e tudo que José fazia prosperava. Então Potifar coloca ele como mordomo e administrador da casa. Só que aí, no mesmo capítulo 39, José é caluniado pela esposa de Potifar,
onde ela tenta se deitar com ele para manter relações e ele foge, e por ele recusá-la, ela acusa, dizendo que ele havia tentado, né, violentá-la, né? Então ele é jogado numa cadeia, né? E chegando nessa cadeia, adivinhem só, José governa a prisão. É engraçado, né? A Bíblia fala que o Senhor, porém, era com José lá no versículo 21, e ele foi-lhe benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. No versículo 22 diz: o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Então, ou seja, Deus já estava ensinando José a governar. Não adianta o que as pessoas tentam fazer com você, mesmo que elas te batam, te joguem numa cisterna, te joguem para longe, né, do conforto da sua casa, né, da sua proteção, te joguem numa prisão, aonde você estiver, você governará. José governou na casa de Potifar como escravo, José governou no cárcere enquanto preso e governa no Egito enquanto estrangeiro. Olha o propósito de Deus na vida desse rapaz. No capítulo 40, nós vemos que na prisão, José conhece o padeiro e o copeiro do rei, e ali ele interpreta os sonhos deles. E os sonhos são o que nos movem, né? Os sonhos foram o que moveram a história de José, né? Os sonhos são tidos como visões noturnas pelos antigos profetas. Deus usa os sonhos para nos guiar e também temos os sonhos, as aspirações que nós desejamos. Esses também nos movem. José foi movido e odiado pelos sonhos que Deus deu a ele, onde ele governaria. José foi usado na cadeia para interpretar sonhos, ajudou, e por interpretar sonhos do faraó, José também alcança a magnitude. Então, se você tem alguma habilidade, se você tem algo que hoje talvez te traga problemas, não tema, porque essa habilidade que Deus colocou em você, a capacidade de sonhador, a capacidade de interpretar sonhos, é exatamente para que você consiga atingir o objetivo que Deus quer de você. Aqui nessa imagem nós temos, né, uma resolução de todas as partes da vida de José. No capítulo 41, José interpreta o sonho do faraó. Então, ele se torna governador aos 30 anos de idade. Ele se casa e nascem dois filhos, Manassés e Efraim. Deus, nos tempos de fartura e tempos de fome. A Bíblia fala que, através do sonho de Faraó, Deus avisa a Faraó que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos também de fome. Por isso que é importante no tempo de fartura guardar. E é o que Deus deu estratégia para José. No Gênesis 42, nós vemos que José reencontra seus irmãos e os reconhece. O tempo de fome alcançou toda aquela região de Canaã, a região do Egito, toda aquela parte ali. Então os irmãos de José vão comprar comida no Egito. E quando chegam lá, eles dão de cara com Zafenate-Paneia, que é José. Zafenate-Paneia é o nome egípcio que José ganhou de Faraó para poder governar o Egito. Então, ele joga os irmãos dele na prisão por 3 dias, até ele conseguir digerir, entender tudo aquilo que acontecia. Depois ele solta seus irmãos e ele coloca eles para comer com eles. Mas José arruma uma estratégia, né, para condenar aqueles irmãos, deixa um deles preso e os outros voltam, porque ele queria ver Benjamim, que era o irmão da mãe, era o irmão de parte materna dele. Então eles voltam para o pai, depois que eles comem tudo que tiver, né, que acabaram as comidas, os cereais, eles voltam e levam Benjamim, uma parte bem pesada, porque Jacó, né, já então Israel não queria deixar Benjamim, porque já tinha pedido José, já tinha pedido outro filho que ficou preso no Egito, como garantia de que eles voltariam e levariam Benjamim, né? Mas lá no capítulo 44, nós vemos que eles voltam, José come com eles, mas José usa de uma estratégia para condenar os seus irmãos. Mas Judá intercede por Benjamim. José coloca o seu copo de ouro, né, no saco de Benjamim para incriminá-lo, para que eles fossem e Benjamim ficasse. Mas então seu irmão entra, né, pedindo para que morra no lugar do seu irmão. Então, no capítulo 45, temos a grande revelação. José revela a seus irmãos quem ele era. E a Bíblia conta que houve tanto choro que se deu para ouvir lá no palácio de Faraó. Então, José, no capítulo 45, ainda, né, vai ter com Faraó, e Faraó autoriza que a vinda da família de José para o Egito. No Gênesis 46, Jacó vai ao Egito com sua família, após Deus lhe falar em sonho. Deus avisa em sonho para que Jacó, então Israel, fosse, e José reencontra o seu pai. Lá no versículo 28, é algo muito emocionante, né? Se vocês tiverem tempo e curiosidade de ler, eu recomendo.
Jacó é apresentado no capítulo 47 ao faraó, aos 130 anos de idade. José toma as terras do povo egípcio e os faz de escravo. A fome vai aumentando e as pessoas vão acabando o dinheiro, vão acabando os animais. Aí José vai tomando a terra das pessoas em troca do alimento e vai os fazendo de escravo. E no 47, José jura enterrar o seu pai junto aos seus antepassados. No Gênesis 48, Jacó toma para si Efraim e Manassés e os abençoa, né? Aqui nós temos Israel, Jacó, dizendo que como José foi tirado dele, então ele tomava os 2 filhos para ele, e esses 2 filhos sucederam, né, José no local da tribo. Né? Nós não temos a tribo de José, mas nós temos a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Lá no Gênesis 49, existe uma história também muito emocionante. Todo o Gênesis é muito emocionante, né? Nós temos as bênçãos proféticas de Jacó. Ele ajunta seus filhos e vai os abençoando e passa a primogenitura para Efraim, que é o filho mais novo de José. São bênçãos proféticas e então Jacó morre. No Gênesis 50, nós vemos que Jacó vai ser enterrado em Macpela, junto com Abraão, junto com Isaac, e agora o corpo dele, né? E a Bíblia fala que houve 70 dias de pranto no egípcio, um dia a menos do que haveria se tivesse morrido um faraó. Todo o egípcio lamentou a morte do pai de José, porque José era muito querido e respeitado naquele local. Mas no mesmo capítulo 50, lá no versículo 22, José morre. Mas ele morre e pede algo para os descendentes dele, que o dia que eles saíssem daquela terra, que eles colocassem os ossos dele em um caixão e o levassem com eles. José morre aos 110 anos de idade, é embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Então, galera, foi isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, se inscrever no canal. Graça e paz.